Vamos para o milho, porque aqui o negócio endoidou realmente. O mercado esperava um crescimento, uma melhora na produtividade norte-americana. Só um segundinho, por favor. Secou a garganta. O mercado esperava um aumento na produtividade norte-americana e um aumento na área, quem sabe chegando até 355 milhões de toneladas de oferta de milho. Então, todo o mercado trabalhava com essa expectativa, inclusive eu. Vocês devem lembrar aqui que eu comentava que eu acreditava realmente que o departamento traria um aumento no número de oferta norte-americano. Quando saiu o relatório, ele trouxe 5, não foi 1, 2, 3, foram 5 milhões de toneladas a menos na lavoura americana, na produção de milho norte-americana, que terminou de colher no final do ano passado. 5 milhões a menos. A produção ficou estimada em 348,75 milhões. Temporada passada, 382 milhões de toneladas. Ou seja, nós tivemos uma redução entre a temporada 21-22 para 22-23 de 34 milhões de toneladas saindo de oferta no mercado só dos Estados Unidos. Maior produtor global, maior exportador global do cereal. Olha o impacto que isso tem no mercado até a entrada da safra norte-americana. O departamento também reduziu a produção da Argentina em 3 milhões de toneladas, ficando em 52, sendo estimado em 52 milhões de toneladas. Esse número eu acredito que vai passar por a revisão, porque já estão vindo números da Bolsa de Rosário, da Bolsa de Cereais. Hoje tem dados do Ministério da Agricultura da Argentina. Então eu acredito que essa produção aqui vai ficar próximo a 45 até abaixo milhões de toneladas, mas vocês já viram que dá para criar um ETF com as minhas previsões aí, apostando na ponta contrária, por causa que eu errei feio ontem na previsão do USDA. Mas aqui não sou eu que estou falando, é Bolsa de Rosário, Bolsa de Cereais, Ministério da Agricultura. Então deve vir um ajuste. Mesmo assim, o USDA reduziu em 3 milhões de toneladas a safra argentina. No Brasil, também uma redução em 1 milhão de toneladas, sendo projetada agora em 125 milhões. Ok, é o mesmo número de muitas outras consultorias. Claro que a gente tem um range aí entre 124 até 130 milhões. Mas nós temos aí mais 2 safras para serem plantadas. Tem a safra de inverno, que começa logo depois da soja, Para quem não é do agronegócio, vai a colheitadeira, a coletora colhendo a soja. Agora no Mato Grosso, passa um trator colocando o MAP e já vem a plantadeira atrás, plantando milho lá. E se a gente tiver uma janela muito boa, como é o que se desenha agora, certamente a gente vai ter uma produção muito grande do milho segunda safra. Eu acredito que por volta de 95 milhões de toneladas. E há uma terceira safra lá no Mato Piba, que planta-se um pouquinho mais tarde, uma produção de 2,5 milhões de toneladas aproximadamente. Então 125 milhões, ok, dentro da linha de mercado. A China teve um aumento na produção de 3,2 milhões. Você que acompanha o programa um pouco mais de tempo deve lembrar, há uns 2 meses, 3 meses atrás, que nós mostrávamos aqui os mapas climáticos lá da China. E no norte da China, que é a região onde é o grande produtor de milho, para cima de Pequim, pega Dalian, pega essa região que faz fronteira com a Rússia, lá o clima estava muito bom. A seca da China estava na região central, ali onde pega o rio Yangtze, pega de Wuhan até o desemboque ali, o delta do rio Yangtze, no porto de Xangai, que é uma linha que produz muito suíno. Ali tem Henan, tem Wuhan, que produziu o coronavírus. Essa região sim estava com problemas, a gente viu as notícias mostrando a baixa do rio Yangtze, lagos secando, mas aonde produz milho estava muito bom. Então o USDA aumentou a estimativa de produção da Argentina em 3,2 milhão de toneladas. Mas olha que interessante, a China é o segundo maior produtor e um dos maiores consumidores de milho. Tanto que a previsão do USDA de importação ficou na mesma, 18 milhões de toneladas. E ela aumentou o consumo em 2 milhões. E o estoque final, um aumento de 1,2 milhões. Então aumenta 3,2 a produção, aumenta o consumo em 2 milhões, o estoque maior de 1,2.
Olha que importante isso para o Brasil, inclusive para as cotações aqui na B3 no momento do segunda safra. O programa norte-americano foi reduzido em 3,8 milhões de toneladas. É a segunda redução. Então, desde o início da temporada, de 1º de setembro, o USDA já tirou quase 6 milhões de toneladas de demanda por exportação pelo cereal norte-americano. Aonde que essa demanda pode vir? No Brasil. Para a próxima temporada, o USDA está prevendo que o Brasil vai exportar 47 milhões de toneladas. Deve exportar mais, 47, a gente está exportando nessa, que a previsão era 41. Na verdade, era entre 38 e 41. Mas o ritmo foi tão forte porque nós tínhamos oferta do safrinha, nós tínhamos um preço muito mais barato que os Estados Unidos. A Ucrânia ainda uma hora era otimista, outra hora era pessimista. A Argentina basicamente fora das vendas porque suas cotas de exportação já estavam preenchidas. O Brasil entrou no cenário dizendo, deixa comigo que eu vou salvar o fornecimento global e fez o trabalho muito bem. Só que para o próximo ano, a nossa produção vai sair de 114 milhões para 125. O milho está barato e para o produtor, nesse momento no spot, não está muito ruim não. A gente tem indicativos próximos a R$90 nos portos, até R$94 nos portos, algumas traders que precisam cobrir posições vendidas para embarque imediato. Para fevereiro, março não tem logística, exportação para aqui no Brasil. Mas para o meio do ano, os indicativos estão na faixa de R$60 na região do Mato Grosso, até um pouquinho menos. Mas não deve cair muito, porque o cenário no primeiro semestre aqui do Brasil é muito apertado. O volume foi muito grande de exportação. Estoque de passagem nosso deve ficar na faixa aí de 3, 4 milhões de toneladas com muita sorte. E nós teremos uma produção aí de 26 milhões de toneladas na entrada do verão. E essa saída da demanda dos Estados Unidos não tem como ir para a Argentina, porque eles não vão ter esse milho para exportar. As exportações da Ucrânia aumentaram em 3 milhões. Então o USDA trabalha com essa transferência dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ok, pode acontecer. Semana passada, o MV Glory, que é um navio, é um bulk carrier, acabou tendo um problema no canal de Suez. Ele ficou impedido de transitar porque molhou o platinado do navio. Mas eles tiraram e ele conseguiu liberar o fluxo normal. E esse navio estava com 65 mil toneladas de milho saindo da Ucrânia e indo para a Ásia. Então o fluxo lá realmente acaba acontecendo. Mas eu aposto com vocês que o Brasil vai se beneficiar muito das exportações para a China no próximo ano. Como o balanço aqui está sendo, os estoques estão sendo baixos no final desse mês para o início da temporada em fevereiro, a gente tem um bom ponto de sustentação para os preços do cereal. Então o mercado global de milho vai perder de oferta quase 2 milhões de toneladas. Quase 2 milhões de toneladas. Num cenário de aperto, os preços não poderiam reagir diferente. Ontem as cotações fecharam com uma alta de 2,2%. Então, num movimento basicamente único, as cotações romperam uma média móvel de 50 períodos aqui. Hoje está testando essa de 100 períodos aqui. Nós já temos colado já a média de 200. E aqui o RSI ainda em 58 pontos, ainda dá fôlego para novas altas. O que nós temos que ficar ligados? Se ele vai fazer testes nesta região e volta a cair, lembrando que a gente vai precisar de uma correção técnica agora, de uma realização de lucros. Então, se vier uma queda, não é o pior dos mundos, porque vai ser até, quem sabe, saudável se ele parar nessa média aqui e usar isso daqui como um trampolim para voltar a subir. E a hora que nós começarmos a ver, se nós formos ver o cruzamento dessas médias móveis, aqui a gente pode ter um viés de alta um pouquinho mais claro. No curto prazo, eu acredito em uma possível sustentação dos preços. Mas em fevereiro é um mês onde trabalha-se na formação do seguro de renda para o produtor rural. Bolsa de Chicago tende a trabalhar um pouquinho mais em alta, porque o produtor sai um pouco das vendas para forçar uma alta de preços, faz uma média das cotações da Bolsa de Chicago durante todo o mês e essa média vira o piso do seguro de renda para o produtor rural pelo USDA, da área que ele informar no relatório do dia 30 de março, chamado Acreage.
Então, o milho, um cenário bem positivo, o balanço continua apertado, ficou mais apertado ainda. Agora vamos para a contabilidade criativa, antes de nós entrarmos na soja, que é o seguinte: a produtividade realmente teve uma elevação. A gente saiu de uma produtividade de 172,3 bushels por acre para 173,3 bushels por acre. Falou, bom, peraí, se eu tive um aumento da produtividade, como que eu posso ter... presta atenção. Eu tive um aumento da produtividade e uma redução na demanda, tanto no consumo doméstico, para a fabricação de sacarose e dextrose, que é o açúcar, lá nos Estados Unidos, e uma queda de quase 4 milhões na demanda para exportação. E mesmo assim, caiu 5 milhões? Qual que é a pegadinha? Eles reduziram a área de colheita. Era de 80,8 milhões de acres, reduziu para 79,2. É a maior redução de área colhida de milho nos Estados Unidos, talvez da história. Não tenho justamente esse dado. Mas olha esse passado aqui. Em 2014, nós estávamos em 87, ele foi vindo até um pouquinho mais baixo aqui, 2016, 80 milhões, mas nunca abaixo de 80 milhões. Então, em 2016, foi o ano com a menor área colhida nos Estados Unidos. Todos os outros acima de 80 milhões de acres. E agora o USDA vem e reduz em 79,2. Então, ele teve que aumentar a produtividade, ok, de acordo com as expectativas do mercado, e reduziu a área. Ou seja, melhor, reduziu-se a área e teve que aumentar a produtividade para equilibrar o mercado. Os caras são bem malandrão, realmente. De qualquer maneira, subiu e subiu bastante o milho. Então,